É isso aí, meu povo, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Salve, salve, Lagoinha Buritis. A palavra do Senhor nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Gente, eu tô doidinho para voltar com todo mundo aqui. Se Deus quiser, esse tempo está se aproximando, está se abreviando. Fique aí atento às nossas redes sociais. Tudo bem com vocês aí? Tudo certinho? Prontos para mais uma experiência online, mais um culto aí online nosso aí? Tá acabando, gente. Graça e paz, meu querido profeta. Mais uma vez aqui o nosso parceiro. Esse aqui agora engajou mesmo com o negócio. Agora você tá louco. De bênção demais. É isso aí, tudo certinho? Esse tempo tem que passar logo, não tem, Dizil? Olha só. Tá sendo legal para você ir ver todas essas cadeiras vazias ainda? Só a gente aqui? Tá vendo, gente? Então é mais do que necessário que você esteja aí do outro lado. Porque a gente precisa saber que você está aí do outro lado. A cada momento aqui eu penso, eu dou uma olhada assim para uma direção, lembro de um irmão, de outro que, né, mais ou menos cada um, onde um sentava, o outro ali. Então a saudade é grande e eu espero que agora, né, chegando aí o mês de junho, a gente consiga já estar retomando aí, né, dentro das flexibilizações que a gente pode ter ainda, mas sempre com muito respeito, com muito cuidado, com muita segurança. Fechado? Então, mas hoje, vamos aqui juntos, nesse momento aqui de culto online, e eu quero só lembrar você que está começando essa transmissão, já compartilha com a galera toda, veja se está inscrito aí no nosso canal, convide o pessoal aí de sua família. Gente, aqui, você pode fazer o favor de assinar, de ser inscrito lá no canal da Lagoinha Buritis, para nos ajudar? É isso, pode pedir mesmo, é assim que pede mesmo, tá certo? Então, vamos para cima? Então, vamos orar. Quero orar aí abençoando você. Queremos consagrar nossas vidas, separar as nossas vidas, dedicar as nossas vidas a esse culto agora. É isso? Pai, nós aqui cumprimos, ó Deus, esse tempo litúrgico de um culto como instituição, mas sabendo, ó Deus, que é apenas o reflexo de todo o culto que nós prestamos, ó Deus, individualmente, ó Deus, durante esses dias da semana, durante esse tempo, e agora, como igreja, nós nos ajuntamos. Aquilo que era a minha fagulha, seja a fagulha do outro, com o outro, para que a gente faça essa grande fogueira aí, sejamos, ó Deus, incendiados pelo Espírito Santo do Senhor, ó Deus, porque cremos que o Senhor nos visita aqui no templo, como em casa, mas sobretudo o Senhor trata individualmente. E assim, ó Deus, individualmente também te damos honra, louvor e exaltação. E é para isso que nós nos dispomos neste tempo aqui na nossa Lagoinha Buritis. Que hoje, ó Deus, de tudo aquilo que fizermos, a palavra, louvor, ó Deus, tudo seja construído, ó Deus, como forma de honrar e agradecer ao Senhor. Pai, abençoa os nossos irmãos. Mas, Pai, se abre ao louvor que vamos te prestar agora, esse culto que prestaremos ao Senhor, porque o Senhor é digno. Proteja, guarda de todos os males, todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, também apresentamos ao Senhor as nossas mentes cativas à obediência de Cristo, para estarmos agora focados e, ó Deus, sensíveis a tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Seja agradecido, Deus das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Bora louvar o Senhor? Vamos lá? Quebra tudo, Eliseu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá,
Ele é o leão, mas ele também é o cordeiro. Vamos cantar uma canção ao 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 Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? És incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus, para sempre santo. És incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus, para sempre. Força e poder, honra, glória, 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 força e poder. Força e poder, honra, glória, força e poder. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus, para sempre santo. És incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus, para sempre. Não há outro Deus, não há outro como o Senhor. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus.
santo é o Senhor, meu Deus. Glória a Deus, que bênção, Eliseu. Vamos continuar mais assim, gente. Olha só como é bom adorar o nosso Deus, como é bom render louvores, render glórias, render graças a Ele. Você tem um coração grato a Ele por tudo aquilo que Ele fez? O salmista Davi, talvez um dos maiores poetas, né, que a Bíblia nos refere, ou se não o maior, ele mesmo disse: que darei ao Senhor por todos os benefícios para conosco. Então, meu irmão, minha irmã, não perca esse tempo de adoração, estando num culto online, presencial. Não deixe que nada te distraia, não deixe que nada te prive de declarar o seu amor, declarar ali a sua dependência a Ele. Ele é o Cordeiro, Ele é o Leão, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é tudo que nós precisamos. Por Ele, todas as coisas existem. Por Ele, você é salvo. Por Ele, você tem uma nova vida. Não perca esse momento de adoração, não perca esse momento de exaltação ao nosso Deus, que se ouve maravilhosamente entre nós. Faça da sua vida esse instrumento de adoração. Faça do seu proceder, das suas palavras, da sua forma de trabalhar, de estudar, de fazer as coisas, uma Bíblia. Talvez a única que muitos terão oportunidade de ler. Você é de Deus e Ele é seu. Amém? Irmãos, vivendo dias difíceis, dias desafiadores, dias que só a fé não é uma arma, a fé não é um dinheiro que você paga ali, não. A fé é um estilo de vida. E quando nós falamos aqui sobre dar ao Senhor aquilo que a gente acha que pode, né, para agradá-lo, tudo aquilo que a gente pode fazer ainda é pouco. E esse é o momento que eu faço esse apelo, né, como nós chamamos o apelo do dízimo, para que você se apresente a Deus em fidelidade. Não dá para a gente, nós não podemos nos apresentar a Deus de mãos vazias. Há sempre algo que a gente pode oferecer a Ele. O meu coração, o seu coração são altares. E no altar tem que ter sempre um sacrifício. Deus, Ele não vai mandar o seu fogo em altares vazios. Uma mulher disse que não tinha nada. O profeta falou com ela, multiplicou ali o azeite. Ela descobriu que tinha ali alguma coisa. Um casal que tinha muito falou: olha, nós vamos ficar só por aqui. Ananias e Safira. Depois foram dizimados. Usando essa palavra, né? Quando foram ali apresentar aos apóstolos. Nós precisamos entender que o dízimo, as nossas ofertas, elas têm um propósito. Primeiro é um propósito pessoal, de mostrar, de provar para nós mesmos. A nossa incredulidade, ela precisa ser pisada, subjugada, quando nós provamos que amamos a Deus, somos obedientes a Ele, até no momento difícil, finalzinho de mês. Uau! A gente é fiel. Mas a palavra de Deus também nos ensina, nos norteia, que o dízimo, os nossos dízimos e as nossas ofertas, eles têm um propósito para a comunidade, para o nosso meio. Então, por isso que o seu dízimo é sempre muito importante para nós, o seu dízimo é muito importante para você, o seu dízimo é muito importante para a igreja do Senhor. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas como nós falamos em outra reunião, né? O dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. Então, para fazer a obra de Deus, você precisa se dispor. Então, faça
o seu melhor. Ofereça o seu dízimo, apresente as suas melhores ofertas. Como instituição, eu oriento para que seja nesta conta que é apresentada a você aí do Banco do Brasil, porque essa que nós estamos movimentando é de ali que nós vamos juntar para pagar o nosso aluguel, pagar as despesas da igreja, tudo aquilo que nós precisamos, e também para a gente dar o suporte em ação social que temos feito, né? Você sabe aí, alguns foram beneficiados, alguns foram, né, de alguma forma alcançados, e esse é o nosso desejo. Vocês já me ouviram dizer tantas vezes, eu acredito muito mais numa igreja que dá do que numa igreja que pede, não é verdade? Então, isso não mudou, esse tempo aí só acelerou isso em mim. Então, seja um dizimista, um ofertante, tenha essa conta, nos envie, enquanto nós não temos as nossas, está chegando, gente, está chegando, as nossas contas pessoais, porque aí você já vai poder fazer o seu crédito lá e vai estar tudo certo. Mas hoje nós precisamos desse controle, para que a gente possa pleitear junto aos administradores dessa conta da regional, aquilo que é crédito para o Buritis. Então, vamos aí abençoar também a coletividade, fechado? E vocês nos ajudam na organização, mandando os comprovantes. Como? Pelo dízimolagoinhaburitis@gmail.com ou 98793-5933. Amém? E eu não tenho dúvida que continuará ainda sendo mais próspero. Não é isso, meu profeta Eliseu? Profeta, e como tem sido aí a casa de oração na sexta-feira aí? Como é que está? Qual que é o seu testemunho aí para o pessoal? Como é que tem sido esses momentos, né? Mesmo que online, né? Tem sido bênção demais. Os irmãos que têm participado, ministrando, orando, trazendo uma palavra, tem sido poderosamente usado. E para você se dispondo, né, toda sexta-feira, porque quando estava presencial tinha uma escala do louvor e tudo que a gente podia contar. Mas aí agora é tudo para você, assim, como tem sido esses momentos, o que você tem recebido nesses momentos aí? Pastor, Deus não nos deixa, Deus não fica devendo nada para ninguém, né? Verdade, ele não tem neto, né? Ele tem só filho. Com certeza, com certeza. Glória a Deus. Tem sido bênção. Maravilha, então a minha oração, né, por falar em casa de oração, é que essa prosperidade, a devida recompensa venha sobre a sua vida, né? Que você experimente grandes e lindas coisas com o Pai, né? Da intimidade dele, seja acrescentado em dons, talentos, potencializar aí esse dom maravilhoso que ele te deu, e prosperidade também na sua casa, no seu trabalho, tudo que você fizer. Amém? Gente, eu falei do canal do YouTube, vocês já viram o canal do YouTube do nosso profeta lá? Eliseu Zavali. Eliseu conhece, Zavali, Z-A-V-A-L-I. Gente, ele está fazendo as lives aí no dia da semana, no meio da semana, tocando aquelas músicas. Tem vezes que pegam as músicas lá do tempo que eu nem era nascido. E outras mais novas, mas com muita unção, muita graça. Assina lá também o canal dele, vai ser muito legal. E claro, não esqueça de assinar o nosso aí não. Você está inscrito? Beleza, maravilha. Gente, vamos para a palavra de Deus? Eu estava falando aqui sobre a questão da casa de oração. Então é para te convidar mesmo, para toda sexta-feira, às 20 horas, participe conosco da casa de oração. Sábado, às 19 horas, live da nossa linda juventude. Júlia e Tamires estão fazendo um trabalho assim, gente, sensacional, que não é fácil, semana após semana, fazer, preparar, e principalmente quando tem todo esse feedback, e nós sabemos que muitos da nossa juventude estão em suas terras natal aí e tal, etc. Então, eles estão longe, aí fica mais difícil até de controlar tudo, né, de pastorear, mas eles têm feito um trabalho lindíssimo, né? Então, prestigie nossa live da juventude, sábado às 19 horas, domingo, né, esse dia especial que nós estamos vivendo, né, 9 horas da manhã, EBD, 10 e 18 horas, o nosso culto de celebração. Fechado? Já estamos nos programando, queremos voltar logo para ter gente aqui, presencial, claro, tudo com muita sabedoria, com muita segurança para a gente, porque nós nos preocupamos também, né, nesse aspecto aí com você. Amém?
Gente, agora então nós vamos para a palavra de Deus. E o tema para hoje seria ser e viver a igreja. O que isso nos ensina de ser e viver a igreja? Olha só, te convido a abrir aí em Josué, capítulo 9, versículos 15 ao 20. Olha só o que está dizendo. Josué 9, versículos 15 ao 20. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles. Ao 3º dia, suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes fizemos. É bom que a palavra de Deus, ela sempre se renova para as nossas vidas. E aqui a gente vê, em contraste com aquilo que nós falamos pela manhã, sobre o que as tempestades nos ensinam. Vimos ali que pela vida de Paulo, outros foram preservados, na sua vida. Aqui nós vamos ver também o valor de uma aliança. Isso aqui, claro, serve para o meu casamento, serve para o seu casamento, onde o nosso Deus, o Deus de aliança, ele vai nos mostrar que a aliança é um compromisso unilateral. O contrato é um compromisso bilateral. Fiz o contrato desta casa, o aluguel deste imóvel. Se eu não pagar, o proprietário não tem obrigação nenhuma de nos deixar utilizar o espaço. Ele vai mover uma ação de despejo. Por isso que é bilateral. Se uma parte não cumpre, desobriga a outra a cumprir. Mas a aliança é o que nós devemos viver em igreja. Às vezes a decisão de um afeta todos. Não falei isso anteriormente? Agora também a gente vê isso na família, com o casamento. Um cônjuge toma uma decisão errada, afeta todo mundo sofre. Uns vão pagar pelo erro dos outros, infelizmente. Mas por quê? Nós vivemos corpo. Aqui o texto está nos mostrando que esses gibeonitas, eles enganaram a Josué nesse processo, e então eles se fantasiaram, eles armaram um teatro ali, e eles conseguiram persuadir Josué a fazer essa aliança com ele, quando Josué sabia que não era para fazer. E aí nós vimos aqui que se nós tomamos decisões impensadas, sendo igreja, vivendo a igreja, todo mundo pode pagar esse preço. Por isso que é importante a gente pensar no nosso comportamento e aquilo que Deus quer que nós sejamos, principalmente quando o nosso caráter é colocado à prova, quando a nossa palavra é colocada à prova. Eu já disse, contei outras histórias, que lá no meu seminário, isso me toca muito, é um desafio para mim, Eliseu, muito grande, cumprir o que eu aprendi lá no seminário, lá quando eu formei em 2002, Aí um dos professores de teologia contemporânea, ele foi lá ministrar uma aula assim, cada dia era um professor, e ele está falando sobre o caráter ali do ministro, e ele disse o seguinte, num determinado momento, ele falou assim, para a gente aprender, foi uma frase: morra, mas cumpra a tua palavra. É um desafio para que eu viva isso até hoje. É sequência de aprendizados. Mas se eu dei a palavra, eu tenho que cumprir.
Para o meu filho, eu prometi a ele, João Pedro está aqui hoje de novo comigo, está me ajudando bastante aqui nesses cultos. Eu prometi para ele alguma coisa, eu tenho que cumprir, porque senão, na pior das hipóteses, eu danifico a emoção dele. Eu posso provocar nele ações ou reações à minha palavra não cumprida, que pode ser levado ao pecado. Aqui, a congregação murmurou na hora que viram que todo mundo chegou, mas esse povo aqui é aqui. Gente, eles nos enganaram. Olho por olho, dente por dente. A nossa justiça própria. Eles reclamaram com os príncipes. Quem fez a aliança, quem consagrou aquela aliança, quem testemunhou aquela aliança. O pessoal começou a jogar pedra. A igreja estava ali se rachando. Então, cuidado para você não dar ouvidos às questões que você não sabe, ou às questões que você sabe e você não considera. Tempos de internet, de informação, favorecem demais esse tipo de postura. Quando você coloca na sua rede social, amaldiçoando o líder, porque ele tomou, o presidente Bolsonaro fez, o bolso, não sei o quê, você está descumprindo o que a palavra diz. Você pode estar fazendo outros pecarem quanto a isso. Isso, o texto aqui nos mostra, quando eles tiveram que engolirem um sapo, porque havia uma aliança, e Deus respeita essa aliança. Tanto é que o desdobramento desse texto, nós vamos ver lá em 2 Samuel, capítulo 21, verso de 1 a 6, que antes Saul havia matado um gibeonita, porque considerava um povo pagão, e era, mas tinha aliança. E aqui Josué e os príncipes já haviam prometido: nós vamos então conservar as vidas, vocês vão trabalhar para a gente, vocês vão ser escravos nossos, tá? Mas vocês vão ter guarida, vocês vão ter comida e tal, vocês vão estar com a gente, e vocês vão avançar com a gente, vocês vão para uma terra. Mas eles não mereciam para a terra prometida, não, só. Eles não estavam lá. Fez aliança. Por isso que é importante, quando nós estamos na igreja, nós precisamos conviver com essas diferenças, mas não no sentido do julgamento, mas no sentido ali da bênção, de estender a mão, de dar o cuidado, de oferecer o nosso melhor. Por isso que nós nos reunimos todo domingo, por isso que nós nos reunimos todo sábado, juventude, toda sexta-feira, casa de oração, célula e etc. É para a gente aprender a mais e mais a viver com tanto de gente, e ser e viver igreja vai nos falar que se a gente pisa na bola, o outro lá na frente pode pagar. Essa aliança que Josué fez, Saul pisou na bola. No reinado de Davi aqui, em 2 Samuel, nos mostra que pelo fato de Saul ter matado gibeonitas, veio fome sobre a terra. Então Davi, consultando a Deus, que é o Deus da aliança: Deus, o que está acontecendo? Deus falou: olha, o gibeonita foi morto. Então houve ali a necessidade de um sacrifício, porque uma aliança foi quebrada. Quando um casamento é desfeito, ninguém sai inteiro. Quando um casamento se desfaz, ninguém sai bem. Quando um casamento ele é rompido, ninguém vive bem posteriormente. Ninguém. Pode ser que seja uma necessidade. Mulher sofrendo abuso ali, maus tratos, apanhando, etc. Ninguém vai sair bem. Mas também a restauração é complicado. Vocês sabem disso? Por quê? Um princípio quebrou. O casal está brigando. Os filhos, eles nunca sairão bem disso. Gera insegurança, gera ali medo, ansiedade,
gera ali um monte de coisa na vida dos filhos. Vejam os números de hoje, crianças obesas, crianças com passando pelo infarto, exatamente, crianças aí expostas ao coronavírus, porque são frágeis, fome, crianças se cortando, adolescentes indo para o caminho das drogas. Por quê? Consequência da briga do papai e da mamãe, consequência daquele amor, daquela noite, transa, que não deveria ter, porque houve uma aliança. Agora, nesses dias, como que nós estamos vivendo, nos preparando talvez aí para já começarmos ali a receber os irmãos. Algumas igrejas, é bem verdade que já estão aí caminhando nesse contexto, né? O que acontece? Nós precisamos saber que nós estamos atacados por muitas pessoas, muitas questões. Há uma guerra espiritual sendo travada, ou uma guerra espiritual que você não está vendo, mas talvez você esteja sentindo e não está dando o devido crédito. Por quê? O ser e viver igreja, para você está muito distante uma coisa da outra, por causa de um padrão que não é o normal, que você pode estar se habituando. É hora da gente querer voltar a viver em comunidade, e isso tem que nos ensinar. E aqui o texto, eu te convido a abrir 1 Samuel, capítulo 18. Como que nós temos que viver com o nosso irmão, como que nós temos que viver em comunidade, aqui como igreja. 1 Samuel 18, versículo 1, diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas, é o do Eliseu, Jonatas, o filho de Saul, se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Empatia, considerou o outro. Ele não era irmão, ele passou a considerar como irmão. Ele não tinha direito, ele passou a considerar o Davi como se tivesse todo direito de ser filho do rei. Ele tinha ali as suas condições, suas prerrogativas ali de não ter, pagar impostos, etc. Jonatas já olhou para ele como se já tivesse ali, já isentando de tudo isso. Ele tinha conquistado, né, matando ali o gigante. Saul, verso 2, Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, e de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Pessoal, dá uma olhada nas redes sociais e veja a briga que existe sobre pontos de vistas teológicos, que um se diz mais certo do que o outro. Quando eu olho para um texto desse e penso em ser e viver a igreja, eu penso que a primeira coisa que a gente tem que desenvolver entre nós, em qualquer âmbito que seja, é uma boa amizade. Seja o amigo que você quer ter. Aqui, Jonatas quis ter um bom amigo, ele foi o melhor amigo. Ele quis ter um irmão, ele foi um melhor irmão para Davi. A primeira coisa que Jonatas ofereceu a Davi foi a sua amizade, a capa, aquilo que protegia o relacionamento dos dois. Quem são os seus amigos na fé? Quem são os seus amigos dentro da igreja? Não adianta você pensar na Lagoinha Buritis, pensar num lugar que você vai bater um ponto e voltar, a missa que você vai lá e vai voltar, aquele lugar que você nem olha para o lado, valorizando
aquilo que nós podemos ter de comunhão. Gere amizades dentro da sua igreja, gere amizade com os irmãos da sua igreja, ofereça a sua amizade leal ao seu amigo. Felicidade é ter, por exemplo, para nós casados, as nossas esposas como melhores amigas. Felicidade é ter os filhos também como amigos. Felicidade é você estar na igreja, você dizer, como lá, o Ademar de Campos lá, tenho vida, amigos, muitos irmãos, não é assim? E eu. Aí, tá vendo? É bom você dizer que tem amigos, mas cultive a amizade com a lealdade, seja constante. Nesse tempo da gente estar tão distante, se eu tivesse aqui agora para falar, fosse um método, fosse um meio, fosse um aplicativo, eu te falasse assim, quem você convidaria, quem você gostaria de estar aqui sentado no próximo domingo, caso estejamos com a igreja aberta, né, ao culto presencial, quem você queria estar aqui do seu lado? Não vale falar o cônjuge, não vale falar a família. Nós precisamos tratar isso, porque o meio que a gente vive, o código missional do nosso bairro, nos aponta a uma individualidade. Então a gente precisa ser constante. Deus nessas semanas, nesses meses, Deus te levou a orar por alguém? Foi? Ah, que legal. E você ligou para essa pessoa? Você deu a palavra para ele? Que você orou, que Deus te levantou para orar? Você mandou uma mensagem? Um gifzinho, uma brincadeira, uma figurinha só para divertir o outro? Não. Faça isso então agora. Procure nessa semana, de hoje aí para frente, procure estabelecer os seus contatos. Não vamos viver a frieza de eremitas ou ermitões aí, não sei. É tão bom quando a gente tem alguém para rir junto, para conversar, afiado também. Conversar umas lorotas, né? Não, Eliseu, dar umas potocas, umas prosas boas, faz parte. A gente só pode fazer isso com um amigo. A gente não faz isso no trabalho. Tem hora. Mas a gente precisa do amigo também para isso. O amigo nos fala sobre reforço positivo. Você lembra que eu falei isso pela manhã? Essa mútua admiração. Eliseu, você é fera, cara. Estou aprendendo demais com você. Você é bom. Está entendendo? E se eu não elogio, meu irmão? Eu posso não ser agradável. E você não vai ser só agradável, só elogiando. Mas é quando você é aquela pessoa aberta, positiva. A capa, que aqui eu quero dizer, olha só, falar aqui desse lado aqui, porque já sabe, né? Culto é assim mesmo, a gente tem essas dificuldades. Gente, a capa significa riqueza. Quando o Bartimeu jogou a capa, estava mostrando que ele tinha uma linhagem, ele tinha uma herança. Ali José, ele recebeu a capa do pai, ele recebeu aquela herança do pai. Aqui Jonatas então se desfaz da sua capa e dá a Davi, que é seu amigo. É essa riqueza que lhe é apresentada. E aí a gente mostra aqui também no texto, né, como que a gente deve tratar a amizade. Qual era a capa que Davi podia dar a Jonatas? Qual era? Ele não tinha. Afinal de contas, era um menininho, pequenininho, magrelinho. Era aquele que estava até esquecido. A amizade, ela vai ser desinteressada, por isso que a amizade enriquece. Então, o homem que pode se alegrar é aquele que tem amigos. A palavra do Senhor nos ensina assim. E olha só, aqueles casais que não vivem essa ideia de amizade, tendem ao afastamento, ao esfriamento, se separam.
Nós que não vivemos essa ideia de amizade, nós não vivemos essa ideia de compartilhar, a gente também vai ser chato. Estamos num mundo hoje que está tudo parece que cinza, porque a gente não é amigo. Ser igreja é querer ter amigos. Pastor, eu gosto de ficar sozinho. Pastor, eu estou sozinho. Pastor, eu sempre fui sozinho. Ok, circunstâncias te levaram a isso, mas decisões podem te tirar disso. É aí que você tem que mudar, quando você, até por amor próprio, recebe a capa de alguém. Chame alguém aí na sua história, chame alguém aí do seu contato, olhe a agenda do seu telefone e muda. Convida alguém, não espera ser convidado não, convida alguém, ainda que não seja agora o tempo de viver aglomerações, mas talvez você vai mandar uma mensagem, sendo que você está esperando uma mensagem, você vai mandar uma oração, sendo que você está precisando de uma oração. É melhor dar do que receber, é melhor dar sangue do que você receber, não é isso? É melhor dar dinheiro do que eu precisar de receber dinheiro, fechado ou não? Então, falando sobre a armadura, está vendo que mudou de câmera? Porque você já sabe, né? Esse culto online é assim mesmo, a gente tem que fazer e acontece. O equipamento dá um probleminha, que é o microfone. Então, nós vamos fazer para ficar beleza para você. Porque nessa reta final de mensagem aqui, sobre aquilo que nós temos que mostrar, dentro do texto, é a disposição de amizade no ser e viver igreja. Aqui, Jonatas deu a Davi o quê? A sua armadura. Foi o mesmo que ele tivesse dizendo a Davi, falando assim: Davi, agora a minha armadura, eu estou vulnerável, você que vai me proteger dos inimigos, beleza? É esse nível de confiança que precisamos estabelecer, é para isso que nós vivemos em GCs, e temos aqueles grupos, é verdade, de maior afinidade ali, claro, mas desenvolvendo amizades, é nesse grupo também que quando passamos aperto, são eles que irão nos socorrer. Eu posso imaginar aqui na minha cabeça aqui, o seguinte, eu vejo aí casamento coletivo, casamento, você pode ali casar-se no civil 0800. Aquilo ali para mim, todo tempo que eu trabalhei como pastor da família, eu sempre vi aquilo ali como derrota no povo de Deus. Eu não aceitava um crente recorrer àquilo ali. Por quê? Porque eu pensava que, será que essa pessoa não está inserida num contexto? E será que esse contexto não pode fazer uma vaquinha para pagar o casamento, para dar essa dignidade? Ou vamos esperar os nossos irmãos colocarem lá, assim no termo, eu declaro pobreza na minha vida que eu não tenho condição? Proteger o amigo é perpassar por todo esse contexto, até da ética, naquilo que nós vivemos hoje, e você sabe que eu vou falar sobre isso, rede social. Custa passar o feed ali e você olhar assim, não é porque o irmão fez uma postagem errada, que não ficou legal, que você tem que colocar a sua opinião ali. Trabalhamos com isso, ensino para os meus filhos, já falei isso aqui na igreja, e isso tem que ser muito próprio a cada um de nós. O quê? Elogie no público, corrija no particular, protegemos os nossos irmãos assim. Eu chego no particular, vou ali, tete a tete. Agora, temos visto lições de moral sendo passadas aí a esmo. Aqui nós estamos vendo aqui que essa proteção nos ensina até sobre o dia a dia também, que é muito comum.
Se uma esposa chega para mim, Eliseu, e fala assim: pastor, estou com problema com meu marido, ele tem bafo, chulé e cc, ele tem chubacê, chulé, bafo e cc. Se eu concordo com ela, com toda aquela lamentação que ela me traz ali, vai chegar um ponto, sabe o que ela vai falar? Para, pastor, o senhor não tem direito de falar do meu marido assim não. Conceito básico de armadura defendendo. Vocês conseguem compreender como que nós temos que nos preparar para esse novo momento? É isso que vai depender a nossa unidade tão sonhada. Aqui, Davi ganhou de Jonatas a espada, e isso significa que eu me desarmo para o outro. É bem verdade que eu concordo com isso. Quando fala assim: eu fui compartilhar da minha vida, eu me abri em confidências com o Eliseu, e o Eliseu contou para todo mundo, publicou até lá no Jornal Super, colocou lá na Rádio Peão, na Rádio Corredor. Esses traumas, esses processos traumáticos, a gente vive dentro da igreja, infelizmente. Mas o objetivo de eu estar falando isso é corrigir isso. Não é porque aconteceu que você vai se portar de uma forma que te prejudique, de uma forma que você seja o maior prejudicado de não estabelecer relacionamentos. Eu falo com meu filho muito sobre isso. Falo: filho, é bom a gente ter amigos ali, porque é nessa hora que a gente precisa das coisas. Tem um amigo nessa situação. Ou seja, eu preciso me abrir ao outro. Se eu dou a minha espada a você, logo, quem pode ferir alguém vai ser você, não vai ser eu. Está vendo o caráter que isso nos traz? Onde nós nos despimos de máscaras. Eu me coloco vulnerável mais uma vez, em detrimento do meu amigo, detrimento do meu irmão, detrimento da minha esposa, dos meus filhos. Brigas conjugais se dão porque os casais se armam. Então, nós aprendemos que numa amizade nós não discutimos incompatibilidades. A boa amizade se discute como lida com as diferenças. Bem verdade, por uma série de questões que nós vamos procurar os nossos próximos ali, aqueles que nós mais nos identificamos. É verdade, afinidade, tá tudo ok. Mas eu tenho que ser amigo para esses, e eu tenho que me desarmar para o outro. É saber que nos conflitos, se não forem resolvidos ali, rapidamente, eles vão crescer. Eu aprendo com o pastor Márcio uma frase, o seguinte: o menor dano é o primeiro. Se tiver que às vezes você confrontar A ou B, faça. Se tiver que você consertar uma situação, faça. Para você não ter que viver andando armado de muitas coisas. Outro presente que Jonatas deu a Davi aqui foi o seu arco. Armadura, espada, acessórios para defesa, ali de perto, imediata. O arco significa caçar alimentos, atingir adversários distantes. Ser e viver igreja tem que despertar em mim e em você o sentido de enxergarmos longe. O crente, ele tem que ver longe. O crente não tem que ter aquela visão de galinha para baixo. O amigo então te faz crescer. O amigo te faz continuar os estudos. O seu cônjuge, o bom cônjuge ali, gente boa e tudo, faz o outro crescer. Estimula, faz com que o outro progrida, incentiva, vai junto, trabalha junto, constrói junto. Não é aquele que fica só nas arquibancadas, vai. Não, já dissemos isso aqui. Algo que eu destaco aqui também nesse texto.
que Jonatas deu a Davi o cinto. Na analogia que o apóstolo Paulo fez sobre a armadura de Cristo, o cinto é o quê? A verdade. Irmãos, vivemos num tempo onde uma questão chamada representatividade é muito importante. Se eu hoje sair, promover uma aglomeração, se eu hoje fizer um churrasco com os amigos, se eu hoje for jogar uma peladinha com a turma, sabe como que isso vai ser noticiado amanhã? Pastor da Lagoinha Buritis furou a quarentena. Está vendo? Eu represento vocês. A verdade que tem que haver em mim, haver no meu testemunho, é aquela que anima, que protege, que sustenta o meu irmão. Eu ando em verdade com aqueles que estão à minha volta. Com os meus amigos, eu saio de uma comunicação superficial para quando me perguntam, você está bem? Não estou bem. Sendo que às vezes na superficial, não, beleza, está tudo suave, está tudo tranquilo. Essa verdade nos ensina que eu serei ali uma referência, uma baliza para o meu amigo. Serei um norte ali para o meu irmão ali do lado. Vamos acabar com aquela história de que nós não podemos fazer negócio com crente, porque entre nós, de saber que alguém é crente, a palavra basta. Ainda que requeiramos ali um cartão de crédito, um cheque, mas eu tenho que confiar no outro, porque eu acredito na verdade, porque ele tem a verdade que é Cristo. O meu cônjuge tem que saber que a minha vida toda está na luz. Veja bem, a Aline, ela tem o código de acesso do meu celular, alfanumérico, é o mesmo do dela. A impressão digital aqui, a biometria para abrir, ela tem a dela cadastrada aqui. Eu estou aqui na igreja, agora só eu e João Pedro. Quando eu voltar para minha casa, meu computador está lá. Ela tem acesso a todas as minhas redes sociais, todos os meus e-mails, ela pode acessar o que tiver. Eu protejo, eu sou um bom amigo quando eu ofereço o cinto, quando eu ofereço a verdade para o outro. Estamos próximos aí de voltar aos nossos cultos. Estou ansiando demais por isso. Oro por isso todos os dias. Vejo o noticiário todos os dias para ver o que nos favorece. Mas a gente não pode voltar para sermos uma igreja comum. Nós temos que ser e viver essa igreja que se cuida, que se protege, que se ama, que se respeita. Essa igreja que se motiva um ao outro. Quantos dons e talentos seus podem servir aqui na casa para motivar outros? Quantas vezes um braço seu que você levanta pode servir de inspiração para o outro, levantar um braço para se voluntariar a um tipo de serviço? Não deixe essa doença tirar de você o sentido da aliança. Cantamos Deus de aliança, Deus de promessa. Ok. Cantamos aquela música, eu sou um com você no amor do nosso. Tem que ser verdadeiro. A aliança do Senhor tem que ser verdadeiro. Aí na sua casa, sua família, com sua esposa, seu marido, seus filhos, sua sogra. Isso tudo tem que ser verdadeiro. Temos que ser igrejas. Ser igreja, porque senão lá na frente, essa corrente, ela não pode quebrar em nós. Nós não podemos ser o elo mais fraco dessa corrente.
Então, por isso, que eu quero te levar a pensar também, como a gente sempre faz, nesse finalzinho aqui para acabar. Talvez você veio de um lar destruído, como eu vim. Mas não é porque os meus pais se separaram que eu vou aceitar a separação. Não é porque o meu pai adulterou que eu vou adulterar. Sou tão fraco quanto você. Mas é quando aí eu sou fraco que eu dependo de Deus. Mas sabe por quê? Porque eu tenho você para me inspirar. Tem você para me dizer, Serginho, vamos que nós estamos juntos. Serginho, olha, eu tô com você. Eu estou me espelhando em você. E é isso que me faz ser forte. Porque você é amigo. Jesus, quando encontrou-se com Judas, ali, Getsemane, Judas veio, deu um beijo no Senhor. Jesus disse a ele: a que vens, amigo? Jesus nos chamou, não falou, não se referiu a ele como amigo. Não foi num contexto de ironia. Jesus era o amigo a despeito de Judas ter se tornado inimigo. Aliança eu faço mesmo se o outro não fizer. Eu amo minha esposa mesmo se ela não me amar. Eu vou servir ao matrimônio mesmo se ela não servir. Por isso que nós como igreja temos uma aliança, que é o sangue do Senhor. Pai, eu oro nesse momento para que o favor do Senhor se efetive, uma graça tão gostosa agora sobre os meus irmãos que nos assistem, para que eles sejam despertados, ó Deus, a esse calor gostoso da busca por ser um amigo e de ter amigos, mas sobretudo de serem e viverem a igreja, respeitando os princípios que nos regem como sociedade, esses de amizade, de proteção, de lealdade, de motivação, de inspiração e de verdade também. Que, ó Deus, ao olharem para os seus casamentos, ao olharem para as suas famílias, se sintam, ó Deus, motivados a saberem que devem ir adiante, porque outros estão olhando para eles. Que queiramos viver o convívio, que tenhamos falta um do outro, que o Senhor nos desperte na emoção, o Senhor nos desperte, ó Deus, na memória, para a gente lembrar de um amigo, de um irmão que passou pela nossa vida, que às vezes não demos valor, mas que seja esse tempo desse novo despertar, para que nisso a igreja seja esse grupo coeso, rumando para a nossa Nova Jerusalém, honrando o Senhor, fazendo o Senhor grande no nosso bairro, fazendo o Senhor grande no nosso ciclo familiar, fazendo o Senhor grande nas nossas redes sociais. Por isso, Deus, eu quero pedir que abençoe meu amigo, minha amiga que está lá do outro lado, aquele que é igreja junto comigo, aquele que erra e que o erro dele não é diferente do meu, não é maior do que o meu, só é diferente, meu Pai. Por isso eu peço a tua bênção para todos aqueles que nos assistem, e que a despeito dessa experiência online, essa unção real, viva, transformadora, alcance cada um deles, sob as tuas mais ricas bênçãos. Nos despedimos, ó Deus, desse momento de culto, mas, ó Deus, ansiando para que os próximos estejamos juntos novamente, e assim, ó Deus, transmitindo conhecimento, compartilhando saberes e, claro, testemunhando de todos os milagres do Senhor. Que eles tenham e vivam uma semana extraordinária, em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados, em nome de Jesus. Semana riquíssima para todos vocês, para você também, meu profeta.
aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra